Hoje eu vim conversar com você sobre comunicação e a base dessa nossa conversa aqui, ela está em alguns livros que eu tô lendo e inclusive em salmos também que eu tô lendo. Então assim, não é um vídeo religioso, tá? Mas é um vídeo que ele tem muita bagagem de tudo o que eu estudo. E eu sempre falo sobre comunicação, então hoje eu vou começar com a frase que é: o falar é prata, o calar é ouro. Essa frase é uma frase que eu penso que ela pode ter muitas vertentes. Então, eu quero começar trazendo uma situação para dentro de empresa, né? Vocês sabem que eu falo muito sobre essa questão de empreendedorismo, treinamento dentro de empresas e tudo mais. E eu vejo que muitas vezes as pessoas elas querem demais falar. Querem falar porque elas querem colocar a sua posição, querem falar porque elas entendem que elas precisam ser ouvidas. E daqui a pouco você tem um monte de pessoas falando um monte de coisas, mas não sabendo como falar. Lu, como assim não sabendo como falar? Vamos lá. O que eu percebo? Que tem muita gente que quer se expressar. As pessoas elas querem dizer o que elas sentem e isso é muito importante, mas ao mesmo tempo elas não fazem uma construção da ideia, elas não fazem uma construção do discurso. E como é que isso acontece? Elas não trazem argumentos, elas não trazem base. E aí a conversa fica solta, a conversa fica na disputa de ego. Isso é um grande problema que eu vejo no dia a dia dentro das empresas. E não só dentro das empresas, mas também em relacionamentos. Toda vez que você começa a argumentar sobre alguma coisa e você fala palavras ao vento, de uma forma desconexa, sem uma estruturação lógica de pensamento, o que acontece na maioria das vezes é que ou a reunião é infrutífera, ou as pessoas levam para o sentimental e não conseguem resolver absolutamente nada, ou então a própria pessoa se perde no próprio discurso dela que não está estruturado. Dentro de um processo de comunicação, onde você realmente quer que aquele assunto, aquele ponto discutido, ele chegue a algum lugar, é muito importante que você entenda da onde você está saindo e para onde você quer chegar. E mais do que isso, na comunicação, que você consiga conduzir a pessoa que está ouvindo para que ela entenda da onde ela está partindo e para onde que ela vai chegar. Ou seja, para ela acompanhar o teu pensamento, ela precisa ter clareza da sua estrutura lógica de raciocínio. É claro que quando eu falo de estrutura lógica, tá tudo bem você colocar as suas emoções ali, mas lembra sempre que quando você quiser, entre aspas, ganhar uma conversa, vencer numa conversa, geralmente isso se dá pela lógica. Porque se você quiser ganhar na emoção, o que você provavelmente estará fazendo é usar da vitimização, é usar de emoções para conseguir impactar a pessoa, para que essa pessoa se sinta comovida, talvez com a sua dificuldade, talvez com o seu problema, e aí entra a história da vitimização, e te deixe ganhar essa conversa, essa discussão. Sinceramente, não vejo que esse seja o caminho mais próspero.
E eu também digo o seguinte, que toda vez que você vai conversar com alguém, é muito importante que você também pratique o ouvir. E por isso que eu comecei esse vídeo falando: o falar é prata, o calar é ouro. E esse calar é ouro, eu vejo ele de duas formas. A primeira forma é de você praticar a escuta ativa. Eu falo muito sobre essa questão de você sinceramente ouvir o outro, porque eu vejo que as pessoas, de forma geral, quando o outro está falando, elas já estão pensando na resposta. E se você faz isso, porque muita gente faz isso, se você está fazendo isso, é porque você não está ouvindo sinceramente. Você já está, na sua mente, ultrapassando todas as informações que a pessoa pode te dar e já criando uma narrativa interna para contrapor o que essa pessoa te disse. Isso é um erro. E por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas elas vão desenvolvendo a linha de raciocínio e vão colocando elementos importantes nessa narrativa. Se você interiormente no teu cérebro está vendo a pessoa falar, mas não está escutando, não está processando as informações, não está captando esses elementos dentro da narrativa, quando você vai dar um feedback para essa pessoa, ou seja, quando você vai continuar a conversa, muito provavelmente você não vai conseguir desenvolver ponto a ponto. Esse é o primeiro ponto do calar é ouro. O segundo ponto é o seguinte: tem muita gente que entra numa conversa como quem entra numa discussão. E aí a pessoa precisa, a qualquer custo, ser ouvida o tempo todo e ganhar naquela disputa conversacional. E eu preciso te dizer que você pode acalmar o seu coração, porque você não precisa ganhar sempre. Sábias são as pessoas que conseguem entender a situação e se curvar diante daquilo que elas não têm razão. Ou, ainda que elas tenham razão, se curvar diante de uma situação que tá tudo bem se você não impuser a sua vontade ali. Nem sempre o ganhar é ganhar. Nem sempre a sua ideia, o seu posicionamento tem que ser o que vai se manter. E aí entra muito a história daquela reunião colaborativa, aonde as pessoas elas conseguem conversar, conseguem se ouvir e conseguem somar. Então, a soma das ideias, a soma dos pontos de vista acaba trazendo uma nova solução que não tem dono, porque ela tem um pouquinho de todo mundo. É aquela solução conciliatória e, mais do que isso, aquela solução que agregou, que fez com que todo mundo tivesse uma pequena presença ali dentro. Isso é o famoso trabalho em equipe. Sabe quando as empresas perguntam numa entrevista: "Ah, como é que é você trabalhando em equipe?" É isso aqui. Isso é uma das coisas. Então, eu quero que você entenda que no processo de comunicação, seja dentro da empresa, seja no seu negócio, seja com as pessoas que você se relaciona, as pessoas que você ama, a comunicação, ela faz muito mais sentido se você fizer isso
estruturadamente, trabalhando a escuta ativa, se fazendo escutar, porque isso é um ponto muito importante também. Tem muita gente que não se faz escutar. E aí você pode se perguntar, Lu, como é que eu me faço escutar? Captando a atenção da pessoa e retendo. Para você reter a atenção da pessoa, você precisa trazer elementos na sua comunicação que façam com que a pessoa preste atenção e se veja ali, ou entenda a importância de permanecer te ouvindo. Caso contrário, essa pessoa vai embora mentalmente, ela pode estar até fisicamente, mas eu brinco que a alma já descolou do corpo. Então, essa pessoa ela já não está mais ali contigo. Então, o processo de você se tornar interessante na sua conversa está muito ligado com a forma como você narra, a forma como você estrutura a tua comunicação. E tudo isso eu estou falando para você aqui porque eu estou estruturando ponto a ponto, sem roteiro, esse vídeo, justamente para você entender que numa lógica de raciocínio é importante você construir mentalmente. Tem gente que precisa de script, tá? Então, se você for para uma reunião, às vezes você precisa de um ponto a ponto e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tenho aqui ó, um caderninho e nesse caderninho eu tenho 2 tópicos, porque eu sei que são os 2 ganchos importantes do que eu preciso falar com você. Quando você for se preparar para uma reunião, é importante que você tenha essa estruturação. Então, se faz sentido para você escrever todo o texto e ler, ou se faz sentido para você ter tópicos, tá tudo bem. O que importa é que você consiga construir essa narrativa de forma que a outra pessoa acompanhe a sua linha de raciocínio, entenda os seus argumentos, de forma que a outra pessoa ela consiga caminhar na mesma trilha que você e chegar à mesma conclusão ou pelo menos conseguir ver o cenário sob o seu campo de visão. Ela pode até não concordar contigo, mas vocês precisam estar no mesmo campo de visão. E isso é sua responsabilidade fazer. É você que tem que fazer essa construção. E aí eu quero colocar mais um elemento aqui que eu ouvi esses dias e eu achei essa frase tão linda que eu acho que vale a pena trazer para você refletir também. A frase ela fala assim: coloque amor nas suas palavras e coloque palavras no seu amor. Eu achei isso lindo demais. Normalmente, no dia a dia, na nossa correria, muitas vezes a gente não escolhe bem as palavras. E escolher palavras é um processo importante de comunicação. Ontem eu estava assistindo uma entrevista de um cara famoso e o entrevistador era uma pessoa que era extremamente rude na escolha das palavras. Ele falava muito palavrão, e tá tudo bem quem gosta de ouvir palavrão, tá tudo bem quem gosta de falar palavrão, mas eu penso, e isso é uma premissa minha, tá? Eu penso que uma pessoa que está entrevistando, que está conduzindo uma conversa, ela não precisa desses elementos. Ela até pode colocar um ou outro se fizer sentido ali, mas na contextualização de alguma coisa, em algum momento onde ela gostaria de falar, caramba, ela usa outro termo, tá tudo bem. Mas na narrativa, eu acho que a escolha de palavras é muito importante. E quando eu digo coloque amor nas suas palavras, não é para você ter uma redação e nem uma narrativa melosa. Você não precisa fazer isso se não é o seu estilo. Mas você pode ser gentil na escolha das palavras.
Esse cuidado, essa curadoria, esse zelo faz com que a outra pessoa, de alguma forma, sinta isso. Caso você não saiba, as palavras elas têm uma intensidade. Cada vez que você entona uma palavra, ela gera uma frequência. Existe uma escala, que é a escala de Hawkins, que ela mede a frequência, mede as vibrações. Então, se cada palavra tem uma frequência, quando a pessoa escuta essa palavra, ela vai receber a informação de uma forma. Toda vez que você se conscientiza disso e você escolhe melhor as palavras, você impacta a pessoa de uma forma diferente. E isso te traz resultados diferentes. Te traz uma melhor negociação, te traz uma melhor venda, te traz um melhor relacionamento, te traz melhores conexões, conexões mais fortes, mais sinceras, te traz autoridade. Então, a partir de agora, a minha sugestão para você é que você pense nas palavras. Pense numa linha de raciocínio, em argumentos estruturados, em pausas intencionais e pense em colocar amor nas suas palavras. E também em colocar palavras no seu amor. E quando eu digo amor, pode ser o amor mesmo que você sente pela pessoa ou o amor por aquilo que você faz. Se você está vendendo um produto, por exemplo, e você ama o teu trabalho, toda vez que você coloca amor nisso, nessas palavras, na forma como você está explicando sobre isso, a pessoa sente. Toda vez que me perguntam com que eu trabalho e eu falo da Wonderflow, que é a minha empresa, eu falo que eu dou treinamentos, eu falo que eu dou mentorias, as pessoas olham para mim e falam: dá para ver no seu olhar e na forma como você fala que você ama o que você faz. Então é nisso que eu quero te dizer: coloque palavras no seu amor. Coloque amor nas suas palavras. Eu espero sinceramente que este vídeo tenha te tocado. Se você chegou até o final, deixa o seu comentário aqui. Caso você não tenha se inscrito no canal e você sentiu que faz sentido para você, fica por aqui, se inscreve, ativa os sininhos e sempre dá uma olhadinha nas legendas, porque nas legendas eu dou caminhos para você seguir adiante, caminhos para você se aprofundar no seu autoconhecimento, na sua estruturação de negócios, na sua prosperidade, na sua felicidade. Esse é o flow que eu desejo para as pessoas que estão por aqui. Um acrônimo de felicidade, liberdade, organização e workstyle. E para você encontrar tudo isso, você precisa se encontrar. Você precisa saber se comunicar com você e se comunicar com o mundo. Então é por isso que eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, comenta para mim que eu vou ficar muito feliz em saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!